Olá. Deixa eu arrumar Oi. meu microfone aqui. Arrume. Deixa eu tomar meu cafezinho, eu me fiz um café gelado. Cafezitos, bom dia, boa tarde, gente. Não, vai ser bom dia do Brasil, boa tarde da Noruega e da Irlanda. Sejam bem-vindos ao Patramada Criminal. Este Bem-vindos. podcast maravilhoso, apresentado por duas hosts maravilhosas. Sim, com uma autoestima da porra. O meu sonho é ter a autoestima da Michelle Bolsonaro falando que a Bruna Marquezine é feia e vulgar. Mano. Gente, ó, E meu sonho é ter a finesse da Bruna Marquezine que respondeu com o link dos escândalos da família Bolsonaro envolvendo corrupção, né? Tipo, amada, para cima de mim, não venha tentar me usar como amada, assunto. vulgaridade é a sua família. Vulgaridade é o maluco gritando imbrochável no 7 de setembro. Exatamente. Ai, Mas, gente, não, ai, gente, sério. ó, é, sejam bem-vindos, então, ao nosso canal do YouTube. Já começa esse vídeo dando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho se você gosta de true crime, de coisas obscuras, coisas supernaturais e um pouco de política aqui e ali, eventos atuais, tudo a ver com crime. Esse é seu canal. E a gente também tem um Yes. podcast semanal que vai ao ar toda segunda-feira, com episódios novos toda segunda-feira de manhã. E você confere no Spotify, Deezer, em qualquer lugar que você acha seus podcasts, a gente tá lá. Yes. Certo? E hoje eu vou falar de um tema atual, que Ai. é um crime. E eu acho que outros vários crimes estão sendo cometidos por causa desse crime. Então, eu acho legal a gente falar. É um tema atual. A gente vai falar da morte ou assassinato da. Eu tentei ver a pronúncia para fazer bonitinho, mas. Gente, eu não falo persa, desculpa. Mahsa Amini, que desencadeou uma série de protestos no Irã que estão sendo recebidos Ah. com a maior truculência do mundo. Então, eu acho que a gente precisa falar disso, porque é uma questão política, mas é também uma questão feminista e é uma questão que eu acho que a gente precisa ficar ligada. São coisas que a gente trata no nosso podcast toda semana, então a gente não pode fingir que não está acontecendo, né? Eu vou começar esse vídeo, este caso, falando já que se você veio aqui ver este vídeo achando que eu vou falar, vou meter o pau no Irã, vou meter o pau no islamismo, vou meter o pau no. Não, tá? Eu não vou fazer parte de iranofobia, islamofobia. A gente não tem interesse nenhum em falar qualquer coisa ruim do Irã, até porque a gente sabe que o Irã é melhor do que o Brasil em várias coisas e a gente não tem moral nenhuma para falar de nada, né? Tem muita gente que tem essa imagem do Irã como um país extremamente oprimido, sabe aquelas imagens amareladas de filme americano, né? Quando eles Sim. mostram o Oriente Médio ou qualquer país árabe, persa, eles colocam aquelas imagens amareladas e uma musiquinha. Ah, assim, gente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o que foi a Revolução Cultural Iraniana e tal, eu recomendo muito que vocês leiam uma HQ que chama Persépolis, que foi escrita por uma mulher Ah. iraniana que pegou essa transição. Eu fui até olhar o nome dela, eu lembrava, porque eu gostei muito desse quadrinho, para entender melhor o que foi, sendo escrito e roteirizado, né, por uma pessoa que viveu essa revolução. Eu Uhum. peguei o nome dela, a autora chama Marjane Satrapi. Tem para Kindle, é um quadrinho super premiado, super famoso, e ele resume muito bem o que aconteceu de fato no Irã e por que isso não pode ser relacionado. Por que isso não tem a ver com a islamofobia que o mundo enfrenta desde do 9/11, né? Então, se vocês Uhum. quiserem uma referência, eu recomendo super. Você lê assim em 2 horas. É Nossa. muito gostoso de ver, a Vamos narrativa linkar é na legal. descrição do Sim, episódio. eu vou Uhum. colocar. É capaz de até ter em domínio público em alguns lugares, porque ele não é recente não. Ó, é de 2000, Ah. tem um monte de edição, então, Ah, eh, se vocês quiserem conhecer mais, eu recomendo super, é muito legal, abriu super minha cabeça quando eu li. isso é legal. Porque, então, existe essa, como eu estava falando, existe essa imagem do
Irã de ser aquele país pobre, aquele país onde tudo é amarelo, sabe? Sim. Igual a gente vê em filme americano, em que tudo é ruim. Mas, gente, o Irã é um dos países que são assim, extremamente seguros. Claro que nas fronteiras, onde há guerra, com países em que há guerra, não é tão seguro, mas assim, a capital Teherã é um lugar super desenvolvido, é um lugar seguro. É um lugar com um povo maravilhoso, as pessoas são educadas, é um país desenvolvido. Então, mas como todo país, né, que principalmente países onde a religião tem muito poder político, é um país que tem diversos problemas. E a Revolução de 79, a Revolução Iraniana, ela foi extremamente ruim em alguns aspectos, mas, por exemplo, a própria condição das mulheres iranianas melhorou depois da Revolução. Hoje em dia elas têm muito mais acesso à educação, planejamento familiar, elas têm um lugar na sociedade, nas universidades, muito maior do que elas tinham. Então, eu não estou falando que isso aconteceu por causa da Revolução e por causa do regime. Isso aconteceu de uma forma geral no mundo, né? Mas o que eu tô falando é, não vamos também achar que eles chegaram lá, aconteceu a revolução, eles oprimiram todo mundo e acabou tudo, entendeu? Ah, não, até porque se, sei lá, se tivesse tudo bem quando a Revolução Cultural aconteceu, não teria acontecido uma revolução para começar, né. Tinham N motivos que deixavam a população, iraniana extremamente insatisfeita, e a nossa Uhum. história e a história dos países do Oriente Médio gira muito em torno da política de guerra constante dos Estados Unidos e o interesse deles da Rússia em petróleo. Então é bom a gente Sim. sempre ter em mente que rola realmente sei lá, um jogo de queimada político entre Estados Unidos, Rússia e os países do Oriente Médio, principalmente nesses países do Oriente Médio em que o monopólio do petróleo está nas mãos de algumas famílias. Então você tem Uhum. governos falando assim: "Ah, família tal, desse pequeno principado dos Emirados Árabes, te ajudo a tretar com a outra família, se você me der um preço melhor no petróleo". E aí eles Uhum. pintam pra gente, que é aqui classe média, que consome notícias, que não está no meio desse jogo, uma situação como se não, aquela família lá é o capiroto, eles querem que todo mundo use véu preto na cara e que ninguém tenha acesso à informação. Vamos todos bombardear aquele país sem a gente conhecer o país direito, sem a gente conhecer o que está acontecendo Uhum. num lugar que está muito longe da nossa realidade, e muitas vezes a gente compra essa narrativa porque ela está em todo lugar, gente, porque o dinheiro está sendo movimentado, ela está no cinema, ela está nas revistas, ela está na moda, nos Sim. livros. E, e a grande mídia ocidental, ela é. Tem acho que 4 pessoas que têm. Que são donas da grande mídia, né? Então tudo que a gente recebe é mais ou menos de uma fonte só. Mas o que é interessante falar é que o que é interessante notar é que tanto o Ocidente não está, ou a Rússia não está interessada em liberdade e lutar contra ditaduras, e esse discurso todo lindo que a gente ouve falar, ou feminismo, né? Eles não estão interessados porque basta ver quem são os maiores parceiros dos Estados Unidos, a Arábia Saudita. De novo, 15 dos 19 ou 11 dos 15 envolvidos no 11 de setembro era da Arábia Saudita, mas eles invadiram o Afeganistão e o Iraque, entendeu? Mais tarde o Paquistão. Então a gente sabe que o que está em Sim. jogo não é liberdade, não é feminismo. E eu sempre gosto de falar porque eu ouço muitas mulheres aqui na Noruega falando que o hijab devia ser proibido na Noruega, porque a Noruega não é um país islâmico e porque o hijab é um símbolo de opressão. Só que o que eu acho engraçado é que essas mulheres, elas querem enforçar o feminismo falando, olha, esses homens não podem te falar o que você pode usar e não pode usar. Mas nós, da Noruega, podemos te falar que você não pode usar a burca, que você não pode usar o hijab. E tanto vários países, inclusive, proíbem, né, niqab e burca por causa de segurança nacional. Mas a gente sabe que rola uma propaganda desgraçada e uma islamofobia desgraçada. Então, enquanto eu estiver contando sobre esse caso, enquanto você estiver vendo as notícias, saiba que existe uma propaganda contra o Irã
que existe uma propaganda contra o Islã, a gente sabe que existe porque é uma propaganda pró-guerra, pró-invasão, pró-embargo, porque a gente sabe que eles precisam justificar essas guerras e todo esse cenário vai justificando a narrativa de guerra deles. Então vamos com calma, respira. O Irã é um país lindo, tem muita gente maravilhosa no Irã. Eu não vejo a hora de ir para Teherã. Eu simplesmente não fui porque eu não tenho dinheiro ainda. Não fui por motivos de pobreza, mas vamos com calma, vamos saber que não é porque isso aconteceu e é horrível que o país inteiro seja horrível. E não é Eu acho porque que do mesmo jeito que a gente não quer que os gringos confundam o país com o governo Bolsonaro, a gente não pode resumir o Irã ao governo e ao que está acontecendo lá politicamente teocrático, falando. né? É. E assim, uma outra coisa que é importante dizer é que existe uma confusão, né? Tipo, o islamismo, eles oram para um outro deus, é um deus diferente do meu, então é um outro deus, é uma outra coisa. Mas, gente, ó, existem 3 religiões abraâmicas. Abraão foi a primeira pessoa que falou: existe só um Deus. Todos esses outros deuses que vocês adoram não são verdadeiros, existe um único Deus. E de Abraão, do Deus de Abraão, surgiu o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E enquanto os judeus e cristãos chamam Deus de Javé, os muçulmanos chamam Deus de Alá. Enquanto os cristãos acham que Jesus Cristo é o profeta enviado por Deus, os muçulmanos acham que Jesus Cristo é um dos profetas enviado por Deus e eles seguem um outro profeta, que é Maomé. Então é uma coisa simples. A gente adora o mesmo Deus, o islamismo é uma religião que cresce a cada ano, está crescendo mais, e é porque é uma religião muito livre e, infelizmente, é uma religião que, assim como o cristianismo é em alguns países, é uma religião que é usada para enforçar teocracia em países do Oriente Médio ou da África também. A gente sabe que na África também eles sofrem um pouco com isso, porque eles usam a religião para enforçar as regras que eles querem e colocar preconceitos que eles querem e criar narrativas que eles querem. Isso não é diferente, por exemplo, dos cristãos, dos pastores evangélicos pregando hate, pregando homofobia, ou anti-aborto, né, tentando regular o planejamento familiar para enforçar usando a religião para enforçar os próprios interesses. Tendo dito tudo isso, vamos responder uma outra pergunta que é muito comum. No islamismo, é obrigatório ou não usar hijab? Não. Ou é? O que acontece? Assim, no Alcorão tá escrito que você deve se vestir modestamente. E daí tem muita gente que interpreta isso falando que o hijab é obrigatório e muita gente que interpreta isso dizendo que não especificamente eles estavam falando do véu como a gente conhece hoje. Para muitas mulheres, o hijab é algo extremamente empoderador. É como se fosse um turbante ou como se fosse o afro de uma pessoa negra, sabe? É como se fosse uma coroa. É uma coisa que diz: eu sou persa, eu sou iraniana, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aqui, sabe? Não é simplesmente moda, não é simplesmente se cobrir. É você se empoderar usando uma coisa que expressa a sua identidade, expressa a sua religião, a sua fé. Então é uma coisa que é como um católico ou um cristão que uma cristã evangélica. Eu conheço várias mulheres, porque eu fui criada na igreja também, eu conheço várias mulheres que são evangélicas, que não cortam o cabelo, que usam saia, só usam saia. A minha avó, por exemplo, ela voltou para a igreja depois de anos. Ela parou de cortar o cabelo, ela só usa saia, ela não usa mais maquiagem, não usa mais nada, e ela é extremamente feliz com isso. Então, para ela, isso foi algo empoderador.
E tem muita mulher que escolhe usar o hijab porque acha que é empoderadora, ela se empodera com aquilo, de expressar quem ela é, expressar sabe, ela se sente bem naquele papel. Então, o hijab é uma coisa que devia ser que devia ser realmente a escolha da mulher, se ela quer ou não usar. Só que depois da Revolução Cultural de 79, se tornou obrigatório no Irã. E eles tiveram várias manifestações, eles tiveram vários protestos contra a obrigatoriedade do Irã. E com um monte de velho no poder, gente, não interessa se sabe, um monte de dinossauro, né, no poder, querendo usar a religião para manipular as pessoas e se manter no poder, eles simplesmente enforçaram cada vez mais as regras, ficaram cada vez mais rígidos, ficaram cada vez mais truculentos. E não dá certo, né, gente? Então, assim, tendo dito tudo isso, né, existem muitas coisas boas em relação a como ser uma mulher no Irã, mas existe também. Vamos lembrar que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Elas podem ter recebido muitos benefícios depois de 79. Elas podem elas podem ser pessoas educadas, pessoas livres até um certo ponto, mas elas também têm desafios. Muitos desafios. Por exemplo, o uso do hijab, que é obrigatório, a segregação de gênero nas escolas. Elas são proibidas em eventos esportivos. E elas precisam de autorização do marido para viajar para fora do país. Divórcio só é possível em caso de transtorno mental, vícios ou abuso físico. E você tem que provar esse tipo de coisa para poder se divorciar. E ativismo feminista, ativismo contra o uso obrigatório do hijab, por exemplo, normalmente é enfrentado, é recebido com penalidades, com encarceramento, sentenças longas à prisão. Então, como em todo o mundo, ser mulher nunca é uma coisa fácil e também não é fácil para o Irã. E o que aconteceu? Desde 79, essas tensões, né? As mulheres querendo ser livres, conquistando cada vez mais espaço nas universidades, cada vez mais, né, abrindo a cabeça com educação, tendo acesso à internet, tendo acesso a tantas outras coisas. As tensões entre um Estado teocrático e o feminismo, a libertação feminina, tá sempre ali, a flor da pele, né? As tensões estão sempre altas. E o estopim dessa revolução, dessas tensões, a gota d'água nesse mar de tensão foi realmente a morte da Mahsa Amini no dia 16 de setembro desse ano. E o que aconteceu? No dia 13 de setembro, ela estava em Teherã com a família e ela estava com o irmão dela quando ela foi presa pela polícia moral. O que é essa polícia moral? Eles estão conhecidos também como Fashion Police. Por quê? Porque é uma polícia que eles chamam tipo Guidance Patrol, é tipo uma patrulha guia, uma patrulha moral. E eles, literalmente, gente, o trabalho desse povo é entrar numa van, ir para lugares públicos, fiscalizar as vestimentas das mulheres para ver se elas estão modestas ou não. Porque você tem que estar modesta. Gente, fica um adendo. Isso já aconteceu no Brasil, no governo do Jânio Quadros. Ele mandava a polícia pra praia para medir o comprimento da saia das mulheres. Se a saia tivesse muito curta, elas seriam presas por usar roupas inapropriadas. Então, Tá uma coisa vendo? que tá na história recente do Brasil, gente. Na história pré-ditadura. Pois é, gente. Bom, basta saber que a gente é assediada e não pode resolver o nosso destino, né? O destino do nosso útero. Então, depois que você não pode. Você não tem controle nem sobre o seu próprio corpo, quem dirá sobre as suas vestimentas. Sim. E no Irã não é diferente, gente. Então, essa polícia, eles vão em lugares públicos, veem se a mulher não tá modesta e eles levam ela para a delegacia para ter uma reeducação,
né? Que eles chamam um briefing class, que é tipo, eles vão ensinar ela a se vestir de acordo com a lei iraniana. A gente que já viveu num país com um histórico de ditadura militar, a gente sabe que essa aula, né, essa reeducação, ela é o quê? Ela é insulto, ela é xingamento, tapa na cara, truculência. Não vem me dizer que a mulher é levada para a delegacia num país extremamente assim teocrático, num país em que os homens estão literalmente controlando o comprimento da sua roupa para ver se é modesto o suficiente e que essa polícia não vai tratar as pessoas com truculência. Não me diga que isso vai acontecer, porque, gente, a gente é brasileira, a gente sabe o que aconteceu na ditadura, né? Apesar dos bolsonaristas agora quererem reescrever a história e falar que só quem era ruim que se metia em problema, só quem fazia baderna que levava tapa, né? Ah, sim, sim, é porque o Brasil tem um longo histórico de só bater em quem merece, Em né. quem merece, pois é, Daqui a né? pouco essa galera tá falando que a escravidão é uma É mentira. uma escolha, É o igual o próximo Kanye é, West isso, falou. é. Então, assim, Ai. a gente que já viveu uma ditadura, né? Eu não vivi na ditadura, mas assim, a gente, como país que já sabe a história carregada da ditadura, a gente sabe que às vezes você entra na delegacia para prestar depoimento de livre e espontânea vontade e você sai de lá enforcado, né, na janela, mesmo assim, tipo, ajoelhado, né? 1 metro do chão, né? Quem sabe, sabe. Então, e foi isso que aconteceu, gente. Ela entrou na van e foi levada para a delegacia. E o irmão dela falou que eles iam, daqui, tipo, 1 hora ela vai ser liberada. A gente só vai levar ela para essa aula de reeducação sobre como se vestir modestamente. E o irmão dela foi para a delegacia para esperar ela. Ele esperou na delegacia 1, 2 horas e nada dela ser liberada. Até que a polícia chegou e falou para ele que enquanto ela estava sob tutela, sobre custódia da polícia, ela teve um ataque cardíaco e uma convulsão e que ela precisava ser levada para o hospital. Ela foi levada para o hospital de ambulância e entrou em coma e 2 dias depois ela morreu. Ela foi enterrada na cidade natal dela de Sagres. Eu não sei pronunciar isso, eu espero que eu esteja pronunciando certo. Alguns jornais estão falando, e isso tem um jornal chamado Al Mayadeen, que está aqui no link na descrição do vídeo. Eles estão falando que o Ocidente está usando a morte dela, baseada em fake news, para promover a iranofobia e a islamofobia. E isso porque tem imagens que foram feitas por uma câmera de segurança mostrando que ela chega caminhando na delegacia, ela é confrontada por uma por uma policial mulher. Elas começam a conversar, a policial começa a falar do véu dela, do hijab, e daí a policial se vira, se afasta, e ela cai de joelhos e já meio que cai meio que desacordada. Então, segundo o Al Mayadeen, eles estão falando que ela já tinha uma condição pré-existente, uma condição de saúde, ela já tinha inclusive passado por cirurgias antes, e que ela passou mal, sem que ninguém tocasse nela, e que, na verdade, a policial foi até acudir ela, como a gente vê nas imagens pegas pela câmera de segurança. O problema é que há relatos de que a polícia leva você para lugares com câmera de segurança para fazer parecer que você estava bem. Isso já é um trope, ó, que já é conhecido, entendeu? Dos iranianos. Eles sabem que, tipo, qualquer coisa eles levam você para, né, para que a câmera de segurança acidentalmente te flagre bem. Então eles podem falar, ó, fulano de tal, às 5h45 estava andando, estava bem.
Outra coisa, o hospital falou que ela já chegou no hospital com morte cerebral. E depois esse post foi apagado. E a história foi calada. O pai dela falou que ele foi impedido de ver a filha no hospital. O irmão dela falou que ela tinha hematomas na cabeça e nas pernas e nos braços. E mulheres que tinham sido detidas com ela, que estavam na van em que ela foi transportada, falaram que ela estava sendo insultada pelos policiais e que ela era, no mínimo, uma pátria mother da vida e não aceitou e começou a responder. E eles começaram a bater nela, espancar ela severamente já na van. Então, provavelmente, as imagens que a gente vê dela bem, ela já tinha tomado um cacete nessa hora. Porque não dá pra ver os hematomas nela Claro que na não, até imagem porque de a câmera de segurança. segurança ela deve estar vindo, deve mostrar ela por trás, ela chegando por trás, você deve ter vislumbres do rosto dela só, eu não vi É, ainda, eu vou ver na hora de editar, mas eu imagino que ela já devia estar cambaleando, só deve ter se recusado a se desculpar e deve ter apanhado mais, aí eles viram que pesaram a mão, que migué a gente vai dar, né. pois é. Nossa. Outra coisa que ativistas hackers Uh. eles entraram nos arquivos do hospital e vazaram o relatório médico dela e inclusive a ressonância magnética dela, do cérebro dela, que provava que ela tinha traumatismo craniano, hemorragia e edema. Então, Gente, ela tomou uma surra, tipo, ela real, é uma tomou uma menina de surra 22 real. anos. E o pai dela falou que ela nunca teve no hospital para nada grave, que ela nunca fez uma cirurgia, ela não tinha nenhuma condição. Ele falou que a única doença que ela tinha tido na vida dela, nos 22 anos dela, é tipo gripe, sabe? Essas coisas comuns de criança, que ela nunca tinha entrado no hospital com nada grave. E daí, obviamente, né, o Irã, as mulheres iranianas perderam a cabeça, porque, como eu falei, as tensões estão sempre, né, entre um governo autoritário teocrático e mulheres que estão cada vez mais se educando, cada vez mais conquistando o mercado de trabalho, cada vez mais conquistando liberdade, foi um estopim. Então, no dia 17 já, horas depois que ela morreu, os protestos começaram. Eu vi no TikTok, eu vi um monte de mulher raspando a cabeça, tirando o hijab, foi bem forte. A gente vai colocar Foi algumas imagens bem aqui. forte, gente. E as mulheres iranianas estão, olha, eu só queria que elas estivessem seguras, porque dá muito orgulho e dá muita inspiração você ver o quão porreta elas são, sabe? O quão sangue nos olhos elas são. Infelizmente, eu fico vendo e eu fico com, ai, ela vai se machucar, ai, ela vai ser atacada, ai, sabe? Mas elas são uma fonte de inspiração maravilhosa, gente, porque elas estão literalmente indo em praça pública, nas ruas. Homens estão lutando pelo direito das mulheres. Esse protesto não é igual uma marcha feminista, igual a gente vê nos países da Europa, nos Estados Unidos. Não, não. Homens, milhares nas ruas, lutando, gritando com as mulheres. E as mulheres em praça pública, em público, elas estão queimando o hijab e elas estão raspando as cabeças ou cortando o cabelo. E o ato de cortar o cabelo é uma tradição persa que é muito descrita na literatura persa. A mulher corta o cabelo em momentos de luto ou em momentos de opressão, em momentos de desespero. É tipo, é como a mulher expressa o desespero dela, é como a mulher iraniana, a mulher persa, sabe, expressa a revolta dela, o desconforto dela. Então elas fazem isso também em luto. E elas estão literalmente cortando os cabelos, raspando a cabeça, homens estão raspando a cabeça, fazendo o mesmo ato para protestar. E até aí estava tudo ótimo. Obviamente, esses protestos foram recebidos com muita truculência policial. Bom, se a menina de 22 anos que respondeu foi tratada daquele jeito, e não é nem porque ela estava sem o hijab, porque ela estava usando errado, segundo Uhum. eles, que aparecia um pouco de cabelo, foi alguma coisa assim, né. Aparecia muito cabelo. Então, assim, você imagina quando a pessoa olha pra polícia da moral, arranca o hijab na frente dela, raspa a cabeça e dá aquela cuspida, né. Fala: É, "E aí? E aí, senhor? Qual a pois sua é. opinião sobre isso?".
Pois Eu é. imagino. Então, a truculência policial, e também, a gente que mora no Brasil, a gente sabe, a gente tá ligado da truculência policial, a gente sabe a diferença entre um protesto, a polícia no protesto pró-Bolsonaro e a polícia num protesto, num ato da CUT, num protesto, sabe, esquerdista. A gente sabe a diferença. A gente sabe que a truculência da polícia provoca muito a reação de quem está protestando. E foi o que aconteceu. Essa truculência toda escalou os atos, né, os protestos, e os protestos agora escalaram para queima de carro, saqueamento, porque é o que perdeu, né, perderam a finesse. Você vê uma mulher, por exemplo, adolescentes tirando o hijab e protestando e sendo mortas pela polícia. Nossa, Sendo gente. espancadas em praça pública pela polícia. Você acha que, se você, homem, acha que isso vai acontecer e que o país não vai sair É. queimando, você tá louco. Sabe, é igual o Dave Chappelle, ele falou isso quando o George Floyd morreu. Se você acha que um país inteiro vai ver uma pessoa negra com um joelho, sabe, pedindo a mãe, falando que não consegue respirar, e que o país inteiro não vai ser queimado, sabe, que ninguém vai fazer nada, você tá louco. É claro que isso vai provocar uma reação. Claro, uma revolta. E acho que, assim, a gente vai ter falhado como humanidade no dia em que isso não provocar uma reação de ninguém, né. Pois é. Então, nos últimos dias, eles também tiveram vários blackouts. A maioria da população não tem acesso à internet no Irã neste momento, porque eles estão tendo vários blackouts por razões de segurança. E então, assim, pouquíssimas pessoas estão com internet. Pessoas, às vezes, a internet oscila, às vezes está bem, às vezes tem um blackout total. A mídia, obviamente, está metendo o pau no Ocidente, porque o Ocidente está usando isso para alimentar a narrativa anti-Irã, anti-Islã, pró-guerra, pró-libertação. Mas, como a gente sabe, várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O fato de o Ocidente estar fazendo isso contra o Irã, estar usando isso contra o Irã, não significa que a morte dela não tenha sido um assassinato nas mãos de um governo autoritário e nas mãos de um governo teocrático. Então, as autoridades do Irã falaram que eles estão investigando a morte dela. E segundo o ministro das Relações Exteriores, Hussein Amirabdollahian, eu não vou. Gente, desculpa. O Hussein. Os protestos pacíficos não foram reprimidos. Ah, isso. É porque as adolescentes estavam tudo com umas Uzi em cima da cabeça fazendo papará-claque-bum, né. É por isso que Exato. tá bom, Porque, entendi. assim, as mulheres de 20 anos raspando a cabeça em praça pública não é pacífico, gente. Então, ironia, tá? Segundo esse ministro das Relações Exteriores, os protestos pacíficos não foram recebidos com truculência e que os cidadãos são livres para protestar, mas que eles não poderiam permitir queima de ambulância e saqueamento de negócios e bancos, e que esses sim seriam reprimidos porque eles têm um compromisso com a população de manter a população em segurança. E ele também disse que os protestos não irão desestabilizar o país nem gerar uma mudança na política e nas leis do país. Então ele basicamente está falando, isso daí não vai dar em nada, pode esquecer. E a gente vai ter que ver, gente. O pai dela falou que ela completaria 23 anos, poucos dias depois que ela morreu. A mãe dela tá doente agora, por causa da perda Claro. da filha. O pai dela falou que ela queria ser microbióloga e que ela queria ser uma doutora, que ela queria atingir um PhD ou ser médica. E que esse é um sonho que nunca vai se tornar realidade. E é isso. Se você quiser ajudar as pessoas do Irã, ajude instituições de direitos humanos, organizações que promovem direitos humanos, organizações sérias, como a Anistia Internacional, Human Rights Watch. A gente tem várias dessas organizações que são sérias,
Mas eu acho que mais do que nunca a gente precisa, se você vir um TikTok, um vídeo, um artigo sobre a morte dela, sobre a situação no Irã, alguma mulher falando sobre o Irã, alguma mulher que está no Irã, você compartilha. Acho que essa é a ajuda maior que a gente pode dar e pressionar as empresas para fornecerem internet para o Irã, gente. Para eles poderem falar o que está acontecendo. E é isso. Muito bem contado. Eu conheci essa história muito por cima. Por culpa minha, eu tô meio alienada, porque quando eu tô meio deprimida, eu tento fugir das coisas que vão me deprimir mais ainda. Mas foi muito bem contada. Eu não conhecia muita coisa dessa história. E, óbvio, é em menor escala, mas me deixa mais triste ainda, porque eu penso um pouco no que tá acontecendo com o Brasil hoje. Porque eu lembro que quando eu saí do Brasil, eu saí logo depois do Bolsonaro ganhar. Eu votei, tipo, acho que 6 semanas depois dele ganhar a eleição, eu saí. E eu lembro que quando eu saí do país, eu já saí pra morar pra fora, mas saí meio aliviada. Porque eu pensei, gente, o que vai acontecer, né? E o que eu vejo hoje é que tem muita gente vindo. Quem tem condição tá saindo. Porque você tem um país que, tipo, era o país do futuro há pouquíssimo tempo atrás, caminhando cada vez mais pra uma teocracia, gente. E para ódio, E pra ódio, exato. o discurso de ódio que tem nas redes sociais, na mídia como um todo. Não, e fora que, não sei se vocês estão acompanhando, gente, faz alguns dias, não sei se foi ontem ou anteontem, uma mulher que tava, uma panfletista, gente, a mulher tava Grávida. grávida, entregando panfleto, apanhou de um grupo de bolsonarista, que o cara ainda gritou na filmagem que aqui é guerra. Então, assim, a Exato. gente, eu escuto essas coisas, eu penso que a gente não tá tão longe de passar por uma situação assim. E, gente, isso eu acho que vale pra todo mundo que mora fora. A gente não saiu do Brasil por não gostar do nosso país. Pelo contrário, a gente saiu. Quem saiu do Brasil normalmente saiu porque estava insustentável ficar do jeito que estava lá. Uhum. Então, ver isso acontecendo com outros países e situações que são tão análogas à nossa é dolorido porque você consegue enxergar similaridades. O que provavelmente vai acontecer no Irã é que quem tiver condição vai começar a ir embora. Uhum. Vai começar a ir para Dubai, vai começar a ir para outros países da Arábia Saudita, porque a não ser que alguma mudança grande aconteça, né? E quem Uhum. sabe essa mudança não pode acontecer, não pode começar pelo Não Irã e pode não pode. acontecer agora. É. E de repente não pode inspirar o Brasil a mudar de alguma maneira Pois também, é. sabe? Não pode refletir, não pode ter algum impacto positivo em outros países que passam por uma situação como a que o Brasil e outros, né, inúmeros países estão passando também. Fica a reflexão, gente. Em resumo, está todo mundo ferrado. É, é E isso. a única coisa que a gente tem que fazer é não deixar iranofobia e islamofobia dominar a narrativa, porque é sobre ela. É sobre Sim. feminismo, é sobre escolha, é sobre empoderamento feminino. Não deixe que piadinhas, não deixe que comentários tipo esses homem-bomba, esses fulano, esses muçulmano, não deixe isso dominar a narrativa. O que a gente tá vendo é muito desses comentários. Esse povo é tudo louco. Esse povo, esses homem-bomba. Esse povo, sabe, que a mulher não tem escolha. Vale lembrar que muitas das mulheres muçulmanas olham pra gente, pra como a gente se veste no Ocidente, e elas acham que a gente é oprimida. E se você perceber os padrões de beleza que são impostos pra gente desde que a gente nasce como mulher no Ocidente, a gente é oprimida. Então, sabe, não são elas versus a gente. A gente tem que falar de opressão feminina e de feminismo como um todo. Porque enquanto todas não estiverem bem, não tá ninguém bem. É. Gente, a opressão existe em diversos formatos e em diversos estilos. Até que ponto você pensar que você tá numa cultura em que e eu acho que muita gente já passou por isso, você pensar que o ideal é você nunca comer nada, pra você ser magra. Até que ponto isso também não é opressão? E quem tem gente, tem menina, vê, eu comecei a fazer dieta, eu tinha 11 anos. Nossa, gente. Eu tinha 13. Então assim, isso não é uma opressão também? Essa obsessão em torno de todo mundo ter uma mesma cara, um mesmo formato de corpo, o fato de você ter jornais que Bikini dedicam Body.
Não, e gente, o fato do peso de uma mulher ser tipo manchete de jornal, se a mulher engorda ou emagrece, ser tão ou mais relevante do que as guerras que estão acontecendo no mundo, do que o povo que tá morrendo de fome, do que o povo, sabe? Até que ponto isso também não é uma opressão feminina e Uhum. o quão próximo a gente não tá da realidade dela, sabe? Não é porque a gente não é obrigada a usar nada na nossa cabeça que a gente não é oprimida todos os dias, de outras Uhum. formas. Então, fica a reflexão também. Exatamente. Bom, gente, é isso. Muito obrigada pela paciência, pela audiência. E se você não gosta de que um podcast de true crime fala muito sobre política, paciência, mano, se vira aí. Eu acho que você não falar, nem que seja um pouco de política com o mundo do jeito que tá, sei lá. Viver Eu na sou uma sua pessoa meio bolha. alienada, mas eu acho que tem limite pra tudo nessa vida, né? É, Enfim. mano, viver na sua bolha. Se você não É. quer ouvir uma mulher falando de política ou enfiando política, ai, gente, o povo quer crime, não quer lacração, ó. Ah, vai assistir outra coisa. Não sei. Vai fazer Tchau, outra vai ver Linha coisa. Direta. Viver. É. Tchau.